O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançados a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje comemorando, dentro do tempo santo do Advento, a festa de Santo André, um dos 12 apóstolos chamados pela boca do próprio Cristo, como ouvimos na leitura do Santo Evangelho. Sigam-me e farei de vós pescadores de gente. Uma saudação, também uma bênção para quantos recebem o nome do santo, os Andrés. Quantas recebem o nome do santo, as Andréas, para que possam não só possuir o nome, o apelativo, mas também, quem sabe, compreender a vida, a história, a vocação, a missão deste apóstolo. Devia ser um jovem quando ele frequentou a escola de São João Batista. André fora discípulo de João, aquele que batizou o Senhor. Ele era então um batista, podemos dizer, porque batista vem da função de batizar. João que batizava as pessoas com água, preparando-os para a vinda de Jesus, recebia então este apelativo pelo fato da sua função de batizador, batista. André era um dos seus discípulos e em determinada ocasião, Jesus passando, João Batista disse: olhem lá o homem, é aquele lá, o cara, dizendo no modo como nós dizemos na Santa Missa: eis o Cordeiro de Deus, aquele lá é que tira o pecado do mundo. Eu estou dando para vocês um batismo quebra-galho, com água, mas ele vos batizará com o Espírito, porque ele é Deus e, portanto, ele possui o Espírito em plenitude. Ele sim vai completar a obra. E André, tendo entendido a mensagem do seu mestre, João Batista, foi no seguimento do Cristo. E é por isso que, então, ele obedece, e o Evangelho faz questão de dizer que para as duas duplas chamadas, eles respondem imediatamente. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. A respeito de Tiago e de João, a mesma coisa. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Aprendemos então dos discípulos, dos apóstolos de Jesus,
esta prontidão, esta exatidão, a pressa, a presteza com que seguem o Senhor. Meus irmãos e irmãs, o seguimento de Cristo é alguma coisa que se estabelece em nossa existência e não para nunca. Nunca nós deixamos mais de seguir a Jesus. Aquilo que pode ter sido o início de uma maior tomada de consciência que nós tivemos ao participarmos de um retiro, de um exercício espiritual, de uma palestra, de uma experiência forte, de um encontro, de uma espiritualidade. A decisão que nós tomamos de agora empreender uma caminhada. Nestes dias nós estamos confessando 150 casais que irão casar no casamento comunitário, quer dizer, são 300 pessoas. Estamos confessando aqui na Basílica Santuário o dia inteiro. E eles falam disso, de uma caminhada iniciada já na vida, a vontade de regularizar a convivência diante de Deus, mas uma caminhada que eles têm empreendido desde março, fazendo a preparação, não só dos documentos, que é o de menos importância, mas a preparação do coração. E eles todos se referem a isso, a caminhada iniciada. Quando termina a nossa caminhada? Quando nós estivermos na porta do céu. Portanto, se nós vivermos 90 anos dura a nossa caminhada. E um caminho que deve ser feito com presteza, com decisão, uma decisão tomada, não voltarmos atrás. Claro, pode sempre acontecer que a gente se distraia daqui, dali, às vezes se perca, volte atrás uns passos, mas nós não devemos perder de vista qual é a finalidade, a meta, o foco, como hoje se usa dizer. A carta aos Hebreus nos diz isso: mantendes o olhar fixo em Jesus, porque Ele é o iniciador, assim como também Ele é o consumador da fé. Iniciar em Jesus, percorrer Jesus, chegar a Jesus. O apóstolo Santo André, jovem, nos ensina isso. Uma tomada de decisão que alcançou toda a sua vida, ao ponto de tornar-se, diríamos, perfeito como seguidor de Cristo, a ponto de merecer o martírio como Jesus, ser pregado na cruz, mas para não ser igualzinho a Jesus, quem sou eu para ser pregado na cruz? Assim, quis ser pregado na cruz de cabeça para baixo. Mas deu, com certeza, o pleno testemunho do Cristo, consagrando ao Cristo, pois permanecer Ele, como nós hoje temos nos nossos crucifixos. Santo André não se achou digno de morrer na mesma posição do Senhor. Santo André que aproxima as pessoas de Cristo. Tem um episódio no Evangelho de São João, capítulo 6, em que, estando lá em Jerusalém, Jesus pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus, aparecem lá uns gregos com vontade de conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse rabino. As coisas que ele diz é muito importante. Vocês sabem que os gregos não conheceram a revelação divina, mas eles receberam, por providência divina, a inspiração que vinha da sabedoria, da sapiência. A filosofia, portanto, a capacidade de pensar, e a capacidade humana de pensar é infinita, ela chega até Deus. Eles tinham intuído a verdade, tinham intuído a existência de Deus através
da análise da causa e do efeito. Quem pode ter criado tudo isto? Quem deu a vida? Não pode ser uma coisa morta, só pode ser algo que possua a vida em plenitude, porque a vida dá a vida, a morte não dá a vida. Eles então chegavam a dizer: puxa, tudo neste mundo se mexe, se move, possui uma energia. Deve existir um grande motor, eles diziam, os gregos sábios. Deve existir um grande motor. Eles então chegam a intuir a existência de um motor imóvel que a tudo move, mas não é movido por outro motor. Olhem que coisa maravilhosa. É um motor imóvel que a tudo mexe, move, dá movimento da vida, mas não recebe isso de ninguém. Ele possui, pois, esta força em plenitude dele mesmo. A Bíblia vem, o povo de Israel vem e diz: Deus. Pois ouvindo falar de Jesus e da sua pregação, eles querem conhecer. Vamos lá conhecer este rabino. E São João diz que foi André que foi lá levar os dois gregos. Mestre, olha, eles querem falar contigo, querem lhe conhecer. E Jesus diz: muito bem, prazer conhecê-los. E eles devem ter ficado encantados com aquilo que possam ter escutado da boca de Cristo. Aproximar as pessoas de Deus, levá-las a Deus, facilitar a Deus. Basta isso, meus irmãos e irmãs. Basta pôr as mentes das crianças, basta pôr a mente dos jovens em contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus lubrifica, lava, e a palavra de Deus azeita, aduba, alimenta a cabeça, a consciência das pessoas. Por isso, na primeira leitura, lendo Isaías, se dizia que o conhecimento, que a salvação entra pelo ouvido, no sentido então do conhecimento de Deus, da sua verdade. Santo André, que conduz pessoas a Jesus. Mas tem um aspecto interessante da vida de Santo André, que lendo a sua vida e lendo as páginas do Evangelho, a gente também encontra cheio de ternura. Estão lá com aquelas multidões famintas, que não têm, pois, o que comer, não têm onde comprar, não tem feito, não tem dinheiro que bastasse. Eles estão num lugar muito afastado, e Jesus diz que é para dar comida para estas multidões. O que foi que salvou a pátria, meus irmãos e irmãs? Santo André chegou lá com um garoto, um moleque assim, disse: olha Jesus aqui, esse menino, tem aqui na mochila dele 5 pãezinhos e 2 peixes. Como quem diz, para esfomear esta multidão toda, do que vai servir a merenda do moleque. E então Jesus pega esses 5 pãezinhos, esses 2 peixes, dá graças a Deus e começam a despedaçar e a distribuir para as pessoas. E estes 5 pães e 2 peixes saciaram, pois, a fome das multidões, e ainda sobraram 12 cestos de restos, que Jesus disse: recolhei tudo, porque eu não quero que se estrague nada. Foi Santo André quem levou, pois, o menino até Jesus com o seu farnelzinho e a sua merenda. E Deus pôde então fazer maravilhas naquele deserto, saciando a fome das multidões. Meus irmãos e irmãs, todos nós temos e recebemos de Deus esta vocação, que
próprio Jesus diz: deixem aí as redes, deixem aí o Pai de vocês, a barca, venham, que eu quero fazer de vocês, agora, daqui para frente, pescadores de gente, pescadores de homens, de pessoas que aproximam outras pessoas de Jesus. O Papa Francisco diz que deve confortar grandemente o coração de uma pessoa à hora de sua morte, lembrando-se que ela ajudou a salvar alguém. Nós sabemos que quem salva é Deus, mas que você possa ter facilitado, possa ter aproximado, possa ter sido a causa da pessoa então ter alcançado a salvação, porque você deu um empurrão, fez um convite, porque você deu um testemunho, porque você enfim facilitou que esta pessoa chegasse a Deus. E todos nós, meus irmãos e irmãs, temos na nossa história, na nossa lembrança, certo? A presença de alguém que também nos ajudou a sermos melhores, que ajudou a nos evangelizar, a retomar a estrada de Deus, tal hora a tivéssemos perdido. Alguém que nos ajudou, quem sabe com a sua caridade, a sermos melhores, a retomarmos ânimo para prosseguirmos. Por isso, a vocação do apóstolo Santo André é a nossa vocação. E nós queremos hoje renovar então, sob o seu patrocínio, a vontade de prosseguirmos a nossa caminhada, servindo ao Evangelho, ao anúncio da palavra, servindo na mesa da caridade e, sobretudo, na certeza de estarmos no seguimento de Jesus, realizando a sua vontade. Vou dar um instante de silêncio, que é para cada um pescar alguma coisa, pegar alguma coisa da palavra, da festa do Santo André, da pregação, de modo a servir para a sua caminhada.